Romances, o volume que reúne os dois únicos romances de autoria de Flannery O'Connor, Sangue Sábio e O Céu é dos Violentos, é publicado pela Edições Teoria e é a nossa sugestão de hoje para as suas leituras. Deu-se um caso infeliz e feliz de ser uma obra da Flannery O'Connor que nos chegou tardiamente, mas quando chegou completa, ou seja, esta edição da Teoria, que é uma chancela da Cavalo de Ferro, reúne precisamente os dois romances que já tinham sido publicados, que é o Sangue Sábio, que é de 1952, e O Céu é dos Violentos, que é de 1960. Tanto os contos como os romances são muito semelhantes, no sentido que têm uma mundividência muito delimitada, muito forte, muito marcada pelo facto de ela ser uma escritora católica no sul protestante e, portanto, ser ao mesmo tempo uma pessoa muito religiosa e muito conhecedora até das questões teológicas, etc. Portanto, não era apenas uma religiosidade sociológica, mas era uma realidade também, uma religiosidade também intelectualizada, mas por outro lado de ser minoritária, ou seja, não era, apesar de haver aquela que se chama a cintura bíblica, que é aquela zona do sul dos Estados Unidos, onde a questão da religião é muito, às vezes, histérica até. Ela via isso também, de certa forma, de fora, porque, ainda por cima nos Estados Unidos, tradicionalmente, havia alguma animosidade entre os católicos e os protestantes e os evangélicos. E, portanto, o mundo dela, tanto nos contos como nos romances, é sempre uma variação à volta de personagens que geralmente se chamam grotescas, embora ela não gostasse muito dessa palavra, mas sempre personagens excessivas, de alguma forma violentas, deformadas, pelo menos psicologicamente, mas que de alguma maneira descobrem aquilo que na linguagem cristã se chama a graça. Portanto, uma espécie de epifania, de momento privilegiado em que se vislumbra alguma outra coisa. E nestes dois romances, tal como nos contos, isso está sempre dado através não de uma escrita que seja rápida ou moralista, mas de uma escrita lenta. Ela escrevia lentamente e os textos são muito trabalhados, embora não seja uma escrita muito especialmente hermética, ou não é hermética de toda, mas é uma escrita muito trabalhada, e em que estas personagens todas nos parecem relativamente desagradáveis, e inclusivamente aquelas pelas quais chega a graça ou a salvação são tão desagradáveis como as outras. E esse lado paradoxal é um dos aspectos mais fortes na literatura dela, em que o sul dos Estados Unidos está muito presente, nomeadamente as questões da segregação, etc., da estrutura de classes, do trauma da guerra civil, mas que não está de uma forma dogmática ou até empenhada. Por exemplo, o que ela escreve sobre as relações raciais é um bocadinho ambíguo, um pouco como o que escrevia o Faulkner sobre as relações raciais, ou seja, ela claramente do ponto de vista humano condena a segregação, mas tem sempre aquela noção que aparece muito nos escritos dela, de que as pessoas que não conhecem o Sul são muito precipitadas a julgar o Sul. E, portanto, essa confluência de uma vida muito reclusiva, muito virada para a escrita, portanto, quando se sabe, ela não tinha a chamada vida pessoal de qualquer espécie, portanto, uma vida muito virada para a escrita, de um momento histórico no sul dos Estados Unidos muito conturbado e dessa espécie de religiosidade violenta, daí que um destes romances se chama O Céu é dos Violentos, que é um título aparentemente paradoxal, torna uma das escritoras mais fortes do século XX americano, mas ao mesmo tempo mais uma das escritoras que geram mais resistência, ou seja, não é fácil entrar nesse universo, sobretudo para quem não tem de todas as coordenadas dela, nomeadamente de fé,
Ela própria fala muito nisso, sobre a sua recepção por leitores que não partilham da sua. Mas claro que na grande literatura nunca é preciso partilhar das convicções dos autores para nós para entrarmos no texto. E portanto foi como eu dizia, um atraso infeliz, mas um acontecimento feliz termos a Flannery O'Connor em português. É uma excelente notícia para os leitores portugueses que não conheciam e mesmo para aqueles que já conheciam a Flannery O'Connor. Leia mais romances de Flannery O'Connor e leia melhor. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.